Boa noite a todos, eu me chamo Juliana da Costa, sou acadêmica do curso de Agronomia pelo Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto e juntamente com meus colegas Gedielcio, Jaine, Lucas e Luiz Henrique, iremos apresentar a PPI com o título Utilização de espiral em sementes de soja. Segundo Pesce e outros, a forma das sementes varia amplamente entre as espécies botânicas. As sementes esféricas, achatadas, oblongas, triangulares, de formato irregular, dentre outras. Conforme Oliveira e outros, um equipamento comumente utilizado durante o beneficiamento de sementes de soja é o separador de espiral, especialmente desenvolvido para separar por diferença quanto à forma as sementes esféricas das achatadas. Isso permite tanto melhores resultados para a classificação e a separação daquelas com superior qualidade física, como também no que se refere aos aspectos fisiológicos dos lotes pela separação das sementes defeituosas, atacadas por insetos e patógenos e mecanicamente danificadas. Descrição, então. Desenvolvido para completar a limpeza e classificação de soja, utiliza a força centrípeta e gravitacional para realizar a separação das sementes, separando os grãos alongados, meio grão, grãos xoxos, sementes verdes e mal formadas. Então, as características do selecionador espiral, ele vai depender do modelo adquirido e do fabricante. Então, ele tem sistema fechado e emborrachado, capacidade de entrada em torno de 800 kg por hora, por conjunto composto por par de espirais, conjuntos modulares, passarela de inspeção laterais e centrais, possui regulagem de descarte, ainda possui garfo direcionador de produto, caixa distribuidora com rosca niveladora, estrutura metálica com altura variável conforme o projeto de instalação, captação do produto bom através de caixa metálica ou correia transportadora, e ainda captação de resíduos através da rosca transportadoras ou funil. Então, as vantagens é baixo custo de instalação e implementação, equipamento simples de operar, dispensa força motriz, equipamento fácil de mover, ele é um equipamento estático, simples, sem partes móveis e sem motor. As desvantagens: a reduzida flexibilidade na regulagem e a baixa capacidade operacional de beneficiamento constituem-se em desvantagens. Durante o seu uso, pode haver um considerável descarte de sementes de qualidade por lote. Pode ocorrer que a má utilização do equipamento sem sua adequada regulagem poderá provocar danos mecânicos nas sementes. Ele é constituído em chapa galvanizada, causando muito ruído durante a operação. Referências. Obrigada. Pessoal, meu nome é Lucas Antenoff. O nosso equipamento para PPI é o espiral, tá? Então, o equipamento espiral, ele é um equipamento feito de chapa metálica, tá? Colocadas em ângulos, tá? Que formam uma espiral, como o nome já diz, sobre um eixo, rotacionado sobre um eixo central, tá? Esse equipamento, ele normalmente, ele se difundiu mais no seu uso. Hoje, bastante propriedades o utilizam, tá? Mas ele inicialmente foi feito para as unidades de beneficiamento de semente de soja. Ele normalmente, na sequência do beneficiamento da semente, ele é colocado após a mesa de gravidade, tá?
Seu princípio de funcionamento é relativamente simples, então ele separa essas sementes por seu formato, tá? Então, sementes mais arredondadas, elas normalmente desenvolvem mais velocidade, né? No caso, esse equipamento funciona por gravidade, então se coloca as sementes na parte superior desse equipamento, e as sementes mais arredondadas, elas pegam mais velocidade, e elas são separadas, nesse primeiro momento, das sementes mais oblonga ou de formato irregular, tá? Então, essas sementes mais arredondadas, elas normalmente saem da espiral externa, tá? Que fica na parte inferior, na parte de baixo, enquanto as demais saem para a espiral interna, tá? O princípio, como falei, é por separação de formato, é simples, tá? Então, através do ângulo de ataque dessas espirais, no caso as sementes vão descendo, e pela ação da força centrípeta, tá? Uh, Essas sementes, muitas vezes, que têm um formato irregular, podem ser devidos a danos mecânicos no seu tegumento, ou até mesmo danos por ataque de percebejos, ou sementes esverdeadas ou xoxas. Essas sementes, em grandes quantidades, que eu mencionei, verdes, xoxas, ou por ataque de percebejo, podem fazer cair a qualidade do lote de semente. Então, esse equipamento é muito importante, porque ele é relativamente simples, né? E não gasta, não tem gasto energético, como eu já vou falar das vantagens e benefícios, e ele separa essas sementes de qualidades diferentes, por seu formato, né? Também separa sementes de outras culturas, por exemplo, sementes de feijão calpi misturado no soja ou alguma coisa assim, pode também separar, tá? Como eu falei, esse equipamento tem muitas vantagens, né? Uma vantagem é a sua facilidade de uso, né? Então, a semente é colocada na parte superior dele, né? E através da força da gravidade desce, passa na espiral e é separada, tá? Ele tem um baixo custo de implantação e manutenção, tá? Normalmente nas unidades de beneficiamento de sementes, eles são colocados são vários equipamentos desses, tá? Porque normalmente ele possui uma escala padrão, tá? Como vantagem, então, o que que a gente pode citar? Que esses equipamentos eles têm baixa capacidade operacional. Então, pensando aqui numa unidade de beneficiamento de semente, ele pode, vamos dizer assim, não é todos os lotes que passam por, por essa espiral, justamente por ele ter uma vazão não tão grande, ou seja, ele pode travar um pouquinho essa unidade de beneficiamento de semente. Outra desvantagem dele é o barulho, tá? Então, esse barulho é bem alto. Sua capacidade, então, normal 100 a 200 quilos por hora, né? Isso faz com que essa unidade de beneficiamento ela não esteja alta produção. Então, por isso, os técnicos que estão operando, normalmente eles escolhem alguns lotes que estão com mais problema, nesse caso, para passar por essas espirais. Já pensando em uma unidade básica de semente, normalmente mais, assim, vamos dizer assim, um farm mais caseira, quanto à produção, não temos muitos problemas, né? Porque conforme colocado um bag, né, na parte superior e vai sendo depositado. Então, acredito que essa vazão não esteja tanto problema assim. Mas falando de uma unidade de beneficiamento de sementes, sim, essa unidade, então, ela pode ter o funcionamento dela quase paralisado, né? Não digo paralisado, mas travado por conta dessa vazão. Então, pessoal, agora nós vamos passar mais um vídeo sobre seu funcionamento. Esse equipamento não tem um laboratório do IFE, né? Senão nós iríamos mostrar na prática como é que funciona. Nós selecionamos um vídeo aqui que é bem didático, só para mostrar para vocês como é que é o funcionamento da separação da semente de soja, tá?
Então, nesse momento, mais alguns colegas irão ponderar sobre o equipamento. Boa noite a todos. Me chamo Jaine Martins, sou acadêmica do 9º semestre de Agronomia e vou apresentar para vocês então a PPI intitulada como a utilização do espiral em sementes de soja. O espiral ele é um equipamento muito interessante, utilizado então para fazer a classificação de sementes de soja. O princípio da utilização desse equipamento é muito interessante, porque ele é um tubo que funciona então como um espiral inclinado, por onde as sementes descem, seguindo um caminho em forma de caracol. Durante esse percurso, acontece a separação então entre sementes boas e sementes indesejáveis, como sementes xoxas, quebradas ou mesmo pedacinhos de palha. Mas então, como funciona, qual que é o princípio, né, de funcionamento do espiral? Como já foi dito, então, esse é um equipamento que faz a separação das sementes de soja por formato e por peso específico. Então, o equipamento ele faz o seguinte: ele faz a separação das sementes regulares, né, e mais pesadas, que são consideradas então sementes de maior qualidade. Essas sementes elas são separadas porque elas fazem o caminho mais interno no espiral. Já as sementes consideradas indesejáveis, que são as sementes de menor qualidade, elas são jogadas para fora do espiral, sendo então descartadas, né, ou utilizadas em outros usos. E também é importante falar sobre o porquê da separação das sementes. A separação das sementes ela é fundamental para que a gente obtenha então um lote mais homogêneo, com maior qualidade tanto física quanto fisiológica. A separação das sementes ela também vai ser importante e vai ter um impacto tanto na germinação quanto no vigor. Outra questão que é importante a gente comentar também é que o espiral, por mais que aos olhos ele pareça um equipamento simples e que não tem tanta importância no beneficiamento de sementes, a gente diz que é muito pelo contrário, porque a separação dessas sementes e o refinamento que o espiral faz na seleção das sementes de soja, ele é de extrema importância e ele também vai contribuir para as etapas subsequentes do beneficiamento, permitindo que no final, então, a gente possua, né, a gente tenha um lote homogêneo, com qualidade física e fisiológica, que é o que a gente espera. Olá pessoal, eu me chamo Luiz Henrique da Costa Vieira e venho aqui falar para vocês um pouquinho sobre o separador de espiral. O separador de espiral, ele é um equipamento utilizado nas UBS, Unidade Beneficiadora de Semente. É um equipamento de uso exclusivo para sementes de soja, onde ele faz a separação dessas sementes através da largura, espessura e comprimento. Ele trabalha através da gravidade. As sementes realizam uma força centrípeta, ou seja, elas saem de dentro para fora desse equipamento. E junto com ele existem diversas vantagens e desvantagens. As vantagens, então, é um equipamento com baixo custo de instalação e implantação, é um equipamento simples de operar, ou seja, ele precisa apenas que alguém coloque a semente nesse equipamento. Ele dispensa força motriz, ou seja, é um equipamento que não ocupa energia e é um equipamento fácil de mover. As desvantagens, então, um dos problemas é o barulho causado por esse equipamento, e também a falta de flexibilidade na regulagem e a baixa capacidade operacional da mesma, então podendo chegar a um rendimento de 90 a 300 kg por hora. Isso acaba atrasando todo o processo dos equipamentos e todo o processo da semente dentro dessa UBS. Como já foi falado, então, esse equipamento ele é essencial dentro de uma unidade beneficiadora de sementes, onde ele acaba separando as sementes boas das xoxas, das alongadas,
verdes, partidos, mal formados e irregulares. Meu nome é Gidelcio Machado e eu faço a disciplina de Produção e Tecnologia de Sementes. Eu vou falar sobre o espiral. O separador espiral rotativo permite ajustar diferentes velocidades de rotação, o que significa que as sementes com menor velocidade permanecem dentro da espiral. Desta forma, a espiral giratória proporciona maior capacidade através de uma ampla gama de ajustes, com controle variável de velocidade e sentido de rotação, além do controle de fluxo ajustável e maior número de sementes.